Olá, pessoal, boa noite. Ó, não estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite para quem é de boa noite. E para quem não é, fique. A noite é o nosso escuro, crianças. A noite é o nosso escuro. A noite é o nosso escuro. Todos precisamos, né, de um ponto contrário, uma polaridade para nos equilibrarmos. Não tem como equilibrar sem a polaridade, porque nós vivemos num mundo dual. Então, não existe só luz, não existe só bondade, não existe só riqueza, não existe só saúde, não existe só alegria, não existe só festa, não existe só nascimento. Enquanto a criatura não toma consciência disso, ela não evolui, ela não avança. Por quê? Vou explicar. Porque na ilusão de o bem e o mal, na ilusão do bem com o mal, cada um tem uma percepção de bem e uma percepção de mal. Alguns irmãos, determinadas doutrinas, dizem que tudo é ruim. Beber é ruim, bebida é ruim, colorir os cabelos é ruim, colorir o rosto é ruim, pintar as unhas é ruim, dançar é ruim, mostrar as curvas é ruim. Tudo é ruim. Então essa gente que pensa que tudo é ruim, eles se frustram ininterruptamente. E o pior, eles se frustram com família, com amigos, com ambiente de trabalho, até nos seus próprios templos, nos seus próprios núcleos religiosos. Mas principalmente eles se decepcionam e se frustram o tempo todo com eles mesmos. É um desafio, né? E aí eles pensam, puxa, mas eu jejuo, mas a cabeça não para. Eu me entreguei a Jesus e ele permite que o inimigo venha até minha família e arrebate os meus filhos. E não é isso, meus queridos. Não é assim. Não é assim. A dualidade precisa ser considerada e respeitada. E ela tem um papel. Tudo tem um papel. A doença tem um papel. A miséria tem um papel. A morte tem um papel. A noite tem um papel. A dor tem um papel. A tristeza tem um papel. E quando vocês colocam tudo isso como sendo ruim e negam, aí algo não evolui em vocês, algo não se cumpre dentro de vocês. E aí o crescimento de vocês é interrompido. E aí vem frustração atrás de frustração. E aí a vida perde o sabor, perde o sentido, porque ou a pessoa sai dessa hipocrisia ou ela começa a fingir. Aí a hipocrisia se assenta nela, na vida dela, porque ela nega o que pensa. E aí o pensamento bate, a pessoa apanha, mas não entende. E entende que tudo isso que vem para desarmonizar aquilo que para a pessoa é perfeito, não é o inimigo. Não é o inimigo. Não é o inimigo. O único inimigo está aqui, ó. Ele não vai longe, mas ele é inimigo até o momento que você o traz para sua frente e conversa com ele, tenta entender. A doença não é ruim. A tristeza não é ruim, a miséria não é ruim, a saúde não é ruim, a riqueza não é ruim. Não existe ruim ou bom. Não existe. E a criatura que não toma posse disso, ela estanca. Ela estanca. Esses conceitos assim,
muito pobrezinhos, não é? Muito pobrezinhos, muito limitados. Eles impedem o fluir. E o ser humano, ele é fluido. É muito fluido. O ser humano é fluido. E foi isso que eu vim trazer hoje. Além de explicar algumas coisas sobre si feminino e si masculino, entender que isso é fluido. E ser si é fluido. Você é fluido. E se você não flui, você estanca e ali você morre. Porque a única morte que existe, ela existe. A morte existe, sim, existe. Por algum tempo. A morte é esse estanque, é esse parar. Isso é morte. Porque a vida é movimento. Vida é movimento. Então, se você não movimenta, se você não flui, você morre. Entendeu? Tem alguém? Alguém? Sim. Alguém querendo conversar? Sim. A Oliveira, ela tá querendo uma questão para o relacionamento dela. Por que essa perda de conexão, essa questão do desequilíbrio? O que tem a trazer para o seu relacionamento Eu tenho uma afetivo? coisa para falar. Eu tenho algumas coisas para falar. Mas nós vamos tratar especificamente do seu caso. Bom, vamos lá. Vocês quando se encontram pessoa com pessoa, vocês representam. Vocês representam. E vocês representam muito bem às vezes. Só que representar cansa. E nesse período de representar, um representa para o outro, então não há necessidade de abrir espaço para um diálogo em relação a um contrato. Todo relacionamento é um contrato, né? Contrato, eu trato com você, você trata comigo. Contrato, é um trato de ambos, pessoa a pessoa. E aí, como você acredita que a outra pessoa é aquela coisa toda e aquela pessoa acredita que você é aquilo tudo, não abre espaço e não se percebe a necessidade de um diálogo de acordo, um contrato. E aí, quando as questões surgem, não tem um contrato base para nortear aquela relação. Entendeu? Então, mas dona Rosa, quando nós temos esse contrato e uma situação nova surge, revejam o contrato. Dona Rosa, mas se aquela parte não cumpre com o básico do contrato, porque existem contratos que são básicos. A elegância é básica. O cuidar é básico. A presença é básica. O apoio, o interesse mútuo é básico. Isso nos relacionamentos, quaisquer que eles sejam. Então, quando surge algo novo, é hora de rever o contrato. Mas nem o básico vocês fazem. E aí, acontece essa não conexão. Por quê? Por que a conexão se desfez? Que antes havia uma química, havia outras conexões muito interessantes. Acho que elas não eram de verdade, né? Porque elas se foram. Sabe quando você está sonhando aquele sonho maravilhoso, que você está todo envolvido e de repente você acorda? Era um sonho. Era um sonho, uma criação mental. Então, os relacionamentos que começam dessa forma, com licença, os relacionamentos que começam dessa forma, sem o contrato, eles tendem todos a se dissolver. É necessário, olho no olho, dizer, senta aqui, vamos conversar. Então, isso é básico, concorda? Concordo. E eu creio que seja interessante colocar tudo no papel e assinar. Colocar seu nome lá. Se necessário, seu sanguinho lá. Ou o fio do bigode lá. Coloca. Porque depois você tem uma chance para fazer valer o contrato. Olha, está aqui.
companheirismo, lealdade, fidelidade, cuidado, presença. Não tem? Não tem contrato. Porque não existe contrato sem as cláusulas básicas. E você sabe o que é o básico. O básico é o que é necessário todos os dias. Todos os dias. As questões eventuais podem ser tratadas de forma também eventual, só quando surgirem. Mas aquilo que é do dia a dia, pontualidade, compromisso, partilhar as responsabilidades, não é? Vocês brigam por causa de uma toalha molhada em cima da cama. Brigam por causa de um copo sujo na pia. E querem se relacionar. Esse é o desafio. Espero ter respondido. Mais alguma questão? Sim. Depois eu vou falar do feminino e do masculino. Por que seu nome é Rosa Caveira? Meu nome é Rosa e é também caveira. Nós das falanges dos caveiras somos conhecidos por sermos muito corajosos. E aí, a maioria das pessoas que ouve essa história pergunta se é porque nós temos coragem de ir nas profundezas dos abismos e lá encontrar seres que vocês nem imaginam nos seus piores sonhos que existem e que estão lá. E que muitas vezes são ameaça. Ameaça para um grupo, ameaça para um indivíduo, ameaça para uma causa. Mas o nome Rosa Caveira, ele é dado às mulheres que conseguiram olhar, mergulhar, caminhar, sentir, conhecer e emergir do seu profundo escuro, belas e formosas. Este nome me foi dado porque eu assumi, eu entrei no meu escuro. E o interessante é que eu entrei no meu escuro com muito medo. E durante essa imersão, eu continuei com muito medo. Obrigada. Eu continuei com muito medo. Continuei. Ouviram o que eu disse? Eu continuei com muito medo. Eu continuei. Então, por eu ter continuado, eu desenvolvi a coragem, a força de olhar dentro de mim. E eu vi muita coisa feia. Ah, dona Rosa Caveira, a senhora é tão linda. Eu sou. Mas eu vi muita coisa feia quando eu entrei dentro da minha escuridão. Mas eu continuei. Entendem? Entendem o que acontece com vocês? Quando ouvem uma palavra, uma crítica, e eu não sei a diferença de crítica destrutiva para crítica construtiva, a não ser a forma como você recebe essa crítica. Você recebe uma crítica, qualquer observação, e já se encolhe toda ou todo ferido e choroso. Você não entra no seu escuro. Eu entrei. E saí de lá curada.
porque é no escuro que está a cura para todas as dores humanas, porque eu sou humana. E se eu fiz, eu convido a quem quiser mergulhar no seu escuro. É um processo, mas eu não parei. E muitos de vocês param no primeiro obstáculo. Não assumem responsabilidade sobre seus atos, suas palavras, suas posturas, seus sentimentos, suas vidas. Não assumem responsabilidade sobre uma toalha molhada em cima da cama, um copo sujo na pia. É sobre isso. Por isso eu sou Rosa Caveira. Porque quanto mais fundo se mergulha no seu escuro, quando se emerge, mais belo, mais bela e forte e iluminado se emerge da escuridão. Ainda não fui no mais profundo da minha escuridão. Eu voltei para aproveitar, exercitar tudo aquilo que eu havia encontrado lá no escuro. Então, de tempos em tempos, é necessário fazer esse mergulho. Há alguma pergunta? Sim. Michele Souza. Por que tem vizinhos que gostam de mandar e tem vizinhos que gostam de muita fofoca? Esses vizinhos, essas casas de pessoas fofoqueiras, têm muitos demônios? Todos nós temos muitos demônios, meu bem. Todos nós temos. Eu digo que eu prefiro os demônios que eu posso ver. Entende? Eu prefiro os demônios que eu posso ver. E eu lhe digo outra coisa. O número de demônios que a gente vê com muita facilidade nos outros é também o número de demônios que nós carregamos. É um bom referencial. Por isso que nós estamos nos relacionando. Para quê? Ouça bem. Prestem atenção. Todos vocês. É uma regra. No mundo dual, nada é 100%. Mas é uma regra. O que te incomoda no outro? Faça uma lista. Corrige em você. E vai ver que o outro para de te incomodar. E se for possível e o outro não parar de te incomodar, se afaste dele. Porque você não está em condições de lidar com o outro. Porque a sua ferida está ainda muito frágil. Então é necessário se afastar. Mas cuide dessa ferida de outras formas. E talvez um dia você consiga estar diante das pessoas que não se contêm e se divertem falando da vida alheia, porque não tem vida própria. É assim. Todos aprendem com todos. Fala um pouco para a Michele aqui sobre os vizinhos que gostam de mandar. Obedece quem quer. Polaridades. Este manda. Este obedece ou desobedece? Entende que aqui fica vazio? Muitas vezes a ação é vazia em si mesma, porque ela não produz fruto sozinha. A ação só produz fruto quando a outra polaridade reage. Então, se este aqui manda, este mandar só é aperfeiçoado quando este obedece ou desobedece. Entende?
Então, se um vizinho manda, bom, eu não sou muito obediente, então eu não sei o que dizer. Eu obedeço a mim mesma. Então, se eu tiver um vizinho que queira mandar em mim, coitadinho, ele vai se cansar. Porque eu nem vou perceber. Porque eu não estou ali sintonizada em quem quer me mandar, porque eu não sou mandada. Mas eu obedeço. Eu obedeço aquilo ou aquele a quem eu escolho obedecer. A minha obediência, ela é entregue espontaneamente e recolhida espontaneamente. Ela é minha. Eu obedeço a quem eu quiser. Estou aqui obedecendo, mas porque eu concordo. Entendem? Se eu não concordo, eu não obedeço. É isso. Fui clara? Edilene Tavares, me ajuda com um conselho para mim dominar meus sentimentos, porque eu não consigo ser feliz em nenhum relacionamento. Eu estou aqui me lembrando de mim mesma. Ai, eu já estava assim, lembrando de mim mesma, porque eu também já me senti assim. Então, como eu disse, eu mergulhei na minha escuridão e continuei caminhando, caminhando, caminhando. A resposta está dentro de você, querida. Está no escuro que você se nega a olhar. Há dentro de você uma biblioteca muito vasta. Nessa biblioteca tem todos os mapas de todos os caminhos que você trilhou e todas as experiências que você vivenciou. Mas isso fica no escuro. É necessário mergulhar no seu escuro. Dentro de você, algo em você mostra. Você foge de você. Você foge. Sim, e você foge de você, e quem foge de si foge para onde? Foge para o outro. E aí, quando se foge e vai para o outro dessa forma, o outro se torna uma prisão. Ocorre que muitas pessoas não querem ser prisão, não querem abraçar quem foge até elas. E aí isso desgasta, a pessoa se agasta, sabe? Ela, ai, sai você quer entrar em mim, sai. Não quero, sai, eu não quero você. E não quer você porque você não se quer. Entendem? É necessário esse querer-se. Quando eu fiz o primeiro do meu mergulho no meu escuro, eu já fiz alguns. Tenho outros a fazer. O primeiro, eu fui só um pouquinho e voltei chorando. Ai, eu fiquei com medo. Voltei chorando, correndo, não quero, não quero. Mas a minha consciência me cobrava e me chamava. E a vida me colocou numa solidão tão grande que eu não tinha mais para onde ir, eu não tinha mais para quem correr, eu não tinha mais em quem me atirar. E foi necessário me atirar em mim mesma. Então, se eu posso lhe dar um conselho que foi bom, é mergulhe em você, nas suas fragilidades, aquilo que você sente que tem que esconder do outro, que tem que, eu preciso agradar, porque senão o outro vai descobrir que eu não sou saborosa, que eu não sou boa. Mergulhe nisso onde você sente que não é boa. Essa é a sua primeira escuridão. Mergulhe. Se quiser, eu posso mergulhar com você.
Eu sei entrar e sair da escuridão. De todas que eu já entrei em mim, em alguns níveis. Então, você que vai começar agora, eu consigo te guiar. Eu consigo segurar na sua mão para você ir e, quando necessário, te puxar de volta. Apenas peça. Peça que Dona Rosa Caveira segura na sua mão. E você pode, sim, diante de um espelho, de preferência. Vocês desprezam muito este instrumento que vocês todos têm em suas casas, que é o espelho. Os seus olhos nos seus olhos vão te mostrar o caminho para ir para essa escuridão. Mas não se preocupe, ninguém se perde lá dentro. Dá um sustinho, um medinho, um chorinho e volta correndo. Mas eu recomendo, mergulhe. Você não vai encontrar a resposta fora, somente dentro. Mais alguma coisa? Oliveira, o que está trazendo desequilíbrio para o meu relacionamento? Eu quero o melhor para este relacionamento afetivo. Pergunte se a outra parte também quer. E o que é o seu melhor? É igual ao melhor da outra parte? Entendem? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre essas diferenças do melhor e pior. Duas pessoas se encontram. Essa pessoa entende que o melhor é ficar juntinho, coladinho, grudadinho o tempo todo. E quer morar juntinho, dormir juntinho, acordar juntinho, passear juntinho. Essa aqui. Esse é o melhor. Essa pessoa aqui quer um pouco mais de espaço, quer encontrar com outras pessoas, quer viver outras experiências. Esse é o melhor para essa pessoa. Perceba que não vai encontrar. Então é necessário perguntar. Perguntando para o outro. Como pessoas maduras, porque eu entendo que para se relacionar afetivamente é necessário um certo grau de maturidade. E o grau de maturidade está diretamente ligado à capacidade de expressar aquilo que se deseja e a capacidade de ouvir sem se ferir com o desejo do outro. Porque o outro não é obrigado, ele não tem o dever de querer a mesma coisa. Entende? Você chega num lugar que tem brinquedos de diversão. Perceba que cada pessoa vai para um brinquedo, porque nem tudo diverte a todos da mesma forma. Então é necessário, se há um relacionamento afetivo, é necessário que haja maturidade suficiente para expressar aquilo que se deseja e ouvir sem se melindrar. Lembrando também do que eu falei agorinha há pouco sobre os contratos, os acordos, antes de que... vocês entenderam. Mais alguém? Sim. Pedro Henrique fala sobre a mediunidade. Deve ser dele, né? A mediunidade. Falo. É uma ferramenta que pode ser muito bela, como eu, ou ferir como os meus espinhos. Quando você a contempla e se aproxima dela com respeito e delicadeza, ela te oferece beleza e perfume. Mas quando você quer controlá-la do seu jeito, ela vai te ferir. A mediunidade é uma oportunidade que a grande maioria das pessoas implorou para ter. E
quando chega a hora de fazer o trabalho mediúnico, eu não posso, eu estou indisponível. E aí, essa mediunidade que tem uma função, ela vira uma disfunção. E essa mediunidade que foi concedida e comprometida para o trabalho e não é trabalhada, e ela era para equilibrar certas energias, ela vira a chave aí e desequilibra mais ainda essas energias. Percebam a palavra equilíbrio. Ninguém precisa ficar exercitando a mediunidade, conforme vocês veem, assim, nos locais específicos. Não precisa ficar lá todos os dias, não. Porque vocês lá também representam. Não é verdade? Então, o exercício verdadeiro da mediunidade é fora dos templos. É do superior para o inferior, do inferior para o superior, do patrão para o empregado, do empregado para o patrão, dos companheiros, parceiros, as duas pessoas que se relacionam afetivamente, do papai para o filhinho, do filhinho para o papai, do amigo para amigo, do irmão para o irmão. É isso. Então, a mediunidade, ela é assim, é como se tivesse dois ouvidinhos. Quem você chama, vem. Quem você chama, vem e chega primeiro. Aí o outro que você não chamou, chega depois. Se você está chamando alguém com quem você já fez um acordo prévio, como, por exemplo, se chama Dona Rosa Caveira. Dona Rosa Caveira chega primeiro. Ai de quem chegar depois. Eu não permito acesso. Mas se você chama aquele outro lá, que às vezes se apresenta como o fortão para resolver as demandas que você deixou embaraçar na sua vida, se acumular na sua vida. Às vezes você busca lá um outro que parece ser muito forte para resolver as suas questões, essas que você mesmo tem que resolver. A Dona Rosa Caveira pode até chegar depois, mas ela não foi convidada. Então ela não entra. O outro não permite, porque ele foi chamado primeiro. Então, essa é a necessidade de vigiar aqui e aqui. Porque quem você convida, você não convida expressando, Dona Rosa Caveira, venha. Não, é aqui. É aqui. O acesso me é dado ou negado aqui, na prática do dia a dia. É isso. Espero ter sido clara. Larissa Oliveira, Dona Rosa, para você, o que é o amor? O amor sou eu, querida. O amor sou eu. Eu sou o amor. Porque eu trago em mim a rosa e a caveira. E ambos convivem muito bem. Eu sou a presença clara da dualidade, o equilíbrio entre as duas faces. Eu sou o amor. Isso é o amor. Mas se você está falando de amor, de relacionamento, o amor ele existe entre duas pessoas quando ambas crescem. Ele é ao mesmo tempo o solo, o sol, o ar, a chuva, que faz a sementinha crescer. Então, eu indico para as pessoas que se relacionam. Duas pessoas se relacionam. As duas estão crescendo dentro deste relacionamento, então tem amor. Uma só está crescendo, então não tem amor. E o amor falta justamente daquele que não cresceu, porque o amor é energia de crescimento. Então vocês pensam que amor é aquela coisa que faz... eu não consigo pensar em outra coisa. Não!
Não, isso é obsessão. Isso é obsessão. Mas, às vezes, a paixão acontece para que as pessoas se aproximem e se grudem e não percebam a cilada em que estão se metendo. Porque, às vezes, é necessário que se encontrem para parar algumas arestas. Então, o que você chama de amor, querida, eu chamo de respeito, eu chamo de parceria, eu chamo de companheirismo, eu chamo de estímulo. Isso é amor. Se não tem essas coisas que eu falei, não é amor. É isso. E eu sou amor, porque eu sou a rosa e sou a caveira. Michele Souza. Qual é a causa da dor na coluna? Tem outra pergunta. Me sinto muito triste depois que o meu pai faleceu e meu irmão. Não sinto mais alegria. Querida, a fonte de alegria na sua vida tem que ser você. Eu sou minha própria fonte. E cada vez que eu mergulho nesse fundinho escurinho, eu trago alguns elementos para ser mais alegre ainda. E a dor na coluna é exatamente isso. É pesado demais viver. Querida, entenda uma coisa. Se quando você nasceu, nem tivesse conhecido o papai, ou se quando você nasceu, papai tivesse ido embora, vocês fizeram um caminho contrário, né? Você chegou e ele partiu, você estaria aí. E se você nem tivesse tido irmão, você estaria aí. Então entenda que não é sobre você com o papai, com a mamãe, com a pessoa lá com quem você resolveu construir tua vida, o irmão. Não, é sobre você com você. É sempre você com você. Mas aquela pessoa me põe tão para baixo. Não, é você com essa pessoa, é você. Como você recebe essa pessoa. Aquela pessoa me alegra tanto. Não, é você. É você que se permite alegrar na presença daquela pessoa. Então, se o papai foi embora, porque ele tinha que ir. Se o irmãozinho foi embora, porque ele tinha que ir. Mas você tem que ficar. E é melhor você ficar feliz, aproveitando a oportunidade de construir algo em si mesma, do que você ficar lamentando não ter ido junto. É igual aquela pessoa que vai, como que fala mesmo, crianças? Aquela pessoa que vai despedir de quem vai viajar, como que é? Adeus, tchau. Não, nos lugares onde eles embarcam. Isso. Pode ser. Você vai, imagina só, querida, faz de conta que essa pessoa que eu estou dizendo é você, porque na verdade é. Você vai acompanhar o papai e o irmãozinho para o aeroporto, porque eles vão viajar. Veja bem. E eles vão para um destino que é maravilhoso, ou não, mas a maioria é. E se não é, acaba ficando, é questão de escolha. E eles pegaram lá e partiram e foram embora. E você ficou no aeroporto. Entende? Que em vez de você voltar para a própria vida, ir lá fazer suas coisas, seu desenvolvimento, viver experiências, sorrir, ser feliz, não. Você está no aeroporto. Então, você nem partiu com eles e nem voltou para casa, não voltou para si. É isso. Volte para si. E a dor na coluna? É porque tá pesado. Tá no aeroporto, sai daí. A hora que você sair do aeroporto e voltar para sua vida, a dor na coluna cessa. Eu garanto. O aeroporto é pesado para você carregar. Entende? É isso. As crianças aqui estão brincando com os exemplos que eu dou. Mas os exemplos que eu dou, podem usar para brincar mesmo. Eu prefiro que sorriam. Agora é um pedido. Adoro pedidos.
pessoas me pedem tão pouco. Então vamos lá. E é algo que é muito desejado, muito pedido. As pessoas pedem muito banhos para encontrar o amor. Banhos para encontrar o amor? Você encontra o amor toda vez que você toma banho, meu bem. Você passa as mãos no seu amor. Um banho, né, de rosas. Banho de rosas são os melhores. Que os pretos velhos e os caboclos me perdoem, mas os banhos de rosas são os melhores. Pensem bem, você está se banhando numa rosa. É o melhor banho que existe. Qualquer banho que você fizer com rosas será maravilhoso. Mas eu tenho os meus preferidos. Anotem. Depois vocês vêm de novo e anotem. Vou passar. A minha moça já sabe todos de cor e ela passa para todo mundo. O primeiro banho de rosa caveira. Todos de rosa, nenhum tem caveira. Se passar banho de caveira, imagina quem vai querer tomar. Mas depois todos serão, não é verdade? Então, para que ter pressa? Você pega uma rosa. Eu gosto das vermelhas, porque as vermelhas são vibrantes. Mas você vai pegar uma rosa de acordo com a energia que ela lhe transmite. A rosa branca, ela calma, ela traz um conforto de colo, de paz, comunica, ativa sua fé. A rosa amarela, ela é sol. A rosa vermelha é fogo. É para botar fogo na água. A rosa vermelha é fogo. A rosa cor-de-rosa, ela nem é branca e nem é vermelha. Ela é ela. Os meninos estão zombando. Ela é ela. Então, ela é um pouquinho quente e um pouquinho calma. Então, você pega um recipiente. Vou passar esse porque está na cabeça da moça. Eu quero passar mais um depois. E você pega um recipiente, pode ser grande. Agora eu vou explicar o porquê da água do escuro. Água do escuro. Vamos lá. Você pega um recipiente e você pode despetalar a rosa, mas precisa todo um ritual. Eu adoro rituais. E você pega a pétala e passa em você e sente aquela textura. Ai, linda, vermelha. Você vai colocando as pétalas no recipiente, um recipiente volumoso. E aí, você vem e coloca seu perfume. Ai, não seja mesquinho, gaste seu perfume. Ai, mas esse tanto que eu vou usar, dá para eu usar vários dias. Ai, que feio. Então, você coloca 7 vezes o seu perfume e coloque 3 volumes, esse volume aqui, de água escura. O que é água escura, dona Rosa? Água escura, meus queridos, é água que vem da profundeza da terra. Todas as águas vêm, eu sei. Mas ela passa pelo ar, ela passa pelo sol, ela passa pelo solo que se expõe, ela passa pela lua. Então, é uma água que vem da profundeza, do escuro. Lembram do escuro que eu falei? Que eu mergulhei? Então, é lá. É água que vem de Poço de Minas e vem daquele outro poço que vocês furam também. Colham essa água, guardem no escurinho, não deixem essa água ficar tomando muito ar, muito nada. E deitem essa água e deixem no dia seguinte. Você toma seu banho, fica linda, maravilhosa e despeja tudo isso em você. Vai sentir uma energia maravilhosa, a energia que eu exalo, o perfume que eu exalo, não o seu, o das rosas. O segundo banho é quando você quer, a opção é se amostrar. Achei a palavra aqui. É quando você quer se amostrar. Você faz o mesmo procedimento, mas você coloca um pouquinho de mel. Quando você quer repelir alguém, você coloca um pouquinho de pimenta.
Aí a pessoa vai longe e faz o mesmo processo, e o mel é para se amostrar e para ocultar um pouquinho do fel, neutralizar. E a pimenta é para banir. Já aquele banho de sedução, porque o termo é esse, de sedução. Você vai fazer o mesmo procedimento, mas em vez de colocar somente você coloca 2 volumes de água e uma garrafa de champanhe vermelha, junto com tudo, e deixa. Se você quiser, você pode pegar um cálicezinho dessa mistura com uma pétala de rosa e tomar. Pode comer pétala de rosa, não mata ninguém. E toma esse banho. E aí você vai... É isso. É para isso que serve a água escura. No escuro, não tem nada escuro. Mais alguma? Ou eu já posso? Tem mais Me aqui, retirar. a Michele. Michele Souza. Por que na igreja evangélica gosta de rosa vermelha na sexta-feira? Ah, querida, eu geralmente não passo na igreja evangélica. Imagine Rosa Caveira chegando assim na igreja evangélica. Mas entenda, uma coisa eu sei. Na igreja evangélica tem tanto ritual como num terreiro. É cheio de ritual, mas eles mudam o nome. Viu? Eles mudam o nome. Sexta-feira é dia de trabalhos amorosos, né? Pra quem mexe com magia, né? Entenderam? É dia de magia. A sexta é exclusiva, né? Para Entenderam? trabalhos afetivos. É dia de magia. E todos esses moços que se colocam de terno e falam e gritam e bradam, todos eles fazem magia. E sabe por que eles gritam? Para que você não ouça a sua própria voz. A voz dele tem que ser mais alta do que o seu pensamento. E dentro de você, só a voz. E aí ele encontra um espaço e entra dentro de você. Entendeu? E todas as vezes que você pensar em alguma coisa, a voz dele está mais alta na sua cabeça. E todas as vezes que você quiser fazer algo diferente daquilo que é permitido lá naquele núcleo religioso, você ouve a voz dele na sua cabeça. Ou seja, a voz dele fica mais alta que a sua própria dentro de você. Eu não aconselho. É sério, crianças, isso é muito sério. Isso é hipnose. Temos uma nova pergunta. Naruto, me ensina um banho de limpeza de magia? Querido, banho nenhum limpa magia, não. Tem que ser magia. Tem que ser magia. Eu quebro as magias feitas na calunga. Eu quebro. Eu quebro as magias feitas na calunga. Eu quebro todas as magias que foram enterradas. Mas nem todas são enterradas. Você tem certeza que você foi magiado? Você tem certeza? Se você tem, me procure, eu posso ajudá-lo. Eu mesma, Rosa, posso ajudá-lo. Me procure em algum terreiro. Mesmo que não seja eu, alguma outra Rosa Caveira. Se você sabe, tem certeza que foi vítima de magia e essa magia foi enterrada, eu quebro. Por isso eu mergulhei tão fundo. Entenderam? Foi para isso. E eu só posso desmanchar magias feitas nas profundezas até onde eu fui. Eu não fui até os limites abissais, absurdos. Eu fui até um certo nível, eu reconheço os meus limites, mas
eu consigo dar conta de algumas coisas. Terminamos? Tô perguntando aqui agora, que se alguns TTs... Então, enquanto isso, vamos falar sobre feminino e masculino. Feminino e masculino, meus queridos e minhas queridas, são polaridades. E vocês colocam feminino e masculino como sendo adversidades. Não são. Por que Rosa Caveira tem um feminino curado? Porque ela é em paz com o masculino dela. Rosa Caveira tem masculino, queridos. Todos os homens têm feminino. Todos os Exus, todos os caboclos, todos os boiadeiros, todos os marinheiros. Pode nem falar. Mas tem alguns aí que não gostam que diga. A palavra fugiu da cabeça da filha. Lampião, Maria Bonita. Cangaceiros. Os mais machos. Eles têm o feminino. Então, quando você vê no outro ou fraqueza ou insuficiência, você está desativando em você a sua força e a sua autonomia na polaridade negativa. Negativo não é contra, meus queridos. Negativo é somente o outro. Positivo, negativo. Então, não há de haver supremacia entre feminino e masculino. Não existe supremacia. A supremacia se encontra no equilíbrio. Todo Exu tem o seu feminino equilibrado. Só assim ele consegue ativar ao máximo a sua força masculina. Toda pombogira tem o seu feminino assim, tão forte, porque ela tem o masculino equilibrado nela. Então entenda uma coisa, você mulher, enquanto você desrespeita ou abomina ou vê como adversário, inimigo no homem, por ser homem, o seu feminino não alcança a potência que ele pode alcançar. E você, homem, que se utiliza de força de alguma forma para oprimir uma mulher, você nunca terá a força e o poder que você pode ter por estar desafiando e desrespeitando o feminino no outro e desrespeita em si mesmo. Então, é equilíbrio, meus queridos. Tudo é equilíbrio. O que é equilíbrio, dona Rosa Caveira? É um homem de barba e batom? Não é nada disso. Não é por aí. E se você está levando essa minha parcela de contribuição para esse lado, eu sinto muito, você não entendeu nada. Nada. Não existem adversários. Mesmo porque você, homem, nasceu de uma mulher e de um homem. E você, mulher, nasceu de um homem e uma mulher. Desonre isso e você desonra a si mesma. Eu falo mesmo. Veio uma pergunta aqui, mas eu acredito que você já acabou de responder aí, né? Por isso eu já estou indo. Então tá bom. Diga, querida. Tá. Eu adoro quando pedem para eu ficar. A mulher é mais forte que os homens? Porque o homem é teimoso e ignorante? Acabei de explicar. Acabei de dizer, por favor, volte aí nas minhas palavras e ouça. Eu não conheço nenhum homem ignorante e teimoso. Entenderam?
Porque vocês, mulheres, vocês, homens, quando precisam, recorrem um ao outro. É para mostrar que ninguém é melhor que ninguém. Não existe mais forte. Eu sou mais forte que muitos homens e que muitas mulheres. Sim, pelo simples fato de eu reconhecer a força e o poder de ambos em mim. E se eu reconheço em mim, naturalmente reconheço nos outros. E se eu nego em mim, naturalmente eu nego e critico nos outros. Beijo em cada coraçãozinho. Eu volto. Saravá.